Pois é, meus amigos, a Folha do São Paulo tá dando botes com o bumbum por causa da eficiência do nosso querido presidente Birolindo. Dessa vez, para não dar o devido mérito pela conclusão de obras importantes para o povo brasileiro, os blogueiros da extrema imprensa estão vindo com aquele contorcionismo retórico maroto no melhor estilo despiorando o Brasil de ser. O Bolsonaro tá entregando obra sim, mas essas obras são do nosso paizinho Lula, da nossa mãezinha Dilma. Ai, que saudade dos milhões que o PT gastava com publicidade. E então, para refrescar a memória de todo mundo, hoje titia Paula vai trazer aquele momento Recordar é Viver pra gente falar sobre a belíssima relação de amor que existia entre empreiteiros, governos anteriores e ditaduras ao redor do mundo. Nós vamos ver também os botes anais de Felipe Neto, que está revoltadíssimo porque as pessoas cometeram um crime grave, muito grave, de ir à praia tomar banho de sol. Temos também nossa amiga porca de Troia passando vergonha no débito e no crédito em função das eleições de 2020. E para arrematar esse vídeo maravilhoso, temos o nosso petista preferido, o Aras. Cadê? Pois o Aras fechou alguns acordos aí de delação muito interessantes e que envolve também o pessoal do judiciário. Então vocês já viram que o vídeo de hoje está mais perigoso que melancia quente. Já comenta, curte, compartilha bastante, ajuda a titia Paula a chegar aí em mais pessoas. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E ontem na internet, pra variar, os blogueiros da extrema imprensa resolveram destilar o mar de fezes que emana de dentro dos seus cérebros e escreveram aqueles artigos marotos, militantes, esquerdistas, disfarçados de jornalismo imparcial. Inteligente jogada de Bolsonaro de concluir obras dos outros para chamá-las de suas. Jair Bolsonaro monta roteiro de inauguração de obras iniciadas por Lula e Dilma. Em clima de campanha eleitoral, o governo prevê 33 entregas no segundo semestre, a maioria planejadas em governos do PT, tá? Bolsonaro viaja para inaugurar obras iniciadas nas gestões Lula e Dilma. O presidente preparou o lançamento de 33 ações para o próximo semestre, mas a maior parte delas saíram do papel em governos anteriores. Ai, por onde começar? O fato de Bolsonaro estar concluindo obras que foram iniciadas nas gestões anteriores não é nenhum demérito, muito pelo contrário. Afinal de contas, o que vocês queriam que ele fizesse? Que ele pegasse todo o dinheiro que foi investido ali e jogasse no lixo para fazer pirracinha, tipo vocês quando escreveram essas bostas aqui? Além disso, o que fica muito evidente é a incompetência, para dizer o mínimo, eu tô sendo bem suave aqui, tá? Dos governos anteriores que ficaram ali prometendo por décadas e décadas entregar obras que nunca foram concluídas e que em menos de 2 anos o Bolsonaro conseguiu entregar. Chora mais. Eu vou pegar alguns casos aqui para exemplificar, assim, para ficar bem claro. Titia Paula vai desenhar para esse povo o que acontece aqui no Brasil. Sabe aquela inauguração recente que o Bolsonaro fez da transposição do São Francisco? Pois é, quantas e quantas vezes nós cansamos de ouvir o sapo cachaceiro e a presidenta marmota prometendo sem fim entregar esse negócio que nunca ficava pronto. Essa obra, meus amigos, iniciou em 2007. Pois é, há 13 anos atrás. E o negócio estava mais enrolado que namoro de cobra. A coisa não saía nunca, mas não saía nem com reza brava. Inclusive, a previsão de entrega dessa obra era para 2015, mas como o pessoal estava muito ocupado, né, com obras superfaturadas, em troca de doações de campanha para fazer caixa 2, eles não conseguiram concluir, pois é. E aqui eu terei que fazer uma citação do nosso querido presidente Birolindo durante a sua campanha eleitoral, que dizia que se não roubasse, sobrava dinheiro. E foi justamente o que aconteceu
para desespero dos esquerdistas. Mas a gente tá adorando. Em vez de vocês, blogueiros da extrema imprensa, fazerem uma matéria jornalística decente, dizendo há quanto tempo essas obras estavam paradas, há quanto tempo que elas não eram concluídas, quanto dinheiro foi ali investido, desviado, desperdiçado, porque afinal de contas é isso que interessa para o povo brasileiro. Não, vocês não dão essas informações, que é realmente o que nos interessa, né? Que para nós, povo brasileiro, é isso que nos interessa. Não, vocês vão lá e fazem beicinho. Ai, que absurdo! Como Bolsonaro pode cometer a ousadia de entregar obras iniciadas pelo nosso paizinho, pela nossa mãezinha na era PT? Vou agora mesmo escrever um artigo para tentar derrubar a reputação de Bolsonaro fingindo fazer jornalismo. Será que vocês estão com saudades desse tempo aqui? Para ajudar PT, Lula inaugura obras inacabadas em São Paulo. Dilma inaugura 2 obras inacabadas e defende legado da Copa. Aqui lembrando, né, que muitas das obras que foram prometidas para a Copa do Brasil não ficaram prontas nem a tempo da Copa da Rússia. Pois é. Megalomania do PT. Mais crise, mais falta de verbas, igual a 8.000 obras paradas. Primeiro foi a megalomania dos governos petistas, depois a crise e a falta de verbas. O resultado? De aeroporto a creche, mais de 8.000 construções paradas. A conta do desperdício. Brasil tem 14.000 obras públicas paradas que já custaram 10,8 bilhões de reais. Abandono, atrasos e sobrepreço. O destino das grandes obras do PT. Das 10 maiores obras do PAC, 6 têm problemas. Angra 3, Refinaria Premium e Belo Monte, que eram geridas por ministério que Dilma liderou, foram alvos de corrupção. Mas eu também não vou aqui ser injusta e ficar dizendo que todas as obras iniciadas pelo PT ficaram assim sem nenhuma conclusão. Não. Na verdade, teve sim obras que o PT entregou. Olha só. Vou pegar aqui o exemplo da hidrelétrica de São Francisco. Não é no Brasil, tá? É no Equador. Uma obra com direito a superfaturamento de 48% e a um custo aproximado de 200 milhões de dólares. Dólares, né, meus queridos? Porque nos governos anteriores a corrupção era um negócio hollywoodiano, segundo lá o blogueiro da Rede Goebbels, que inclusive parece que tá com saudade desse negócio aqui. Que mais que teve? Teve aeroporto, teve ponte, teve hidrelétrica. Não, nada disso foi no Brasil. Teve o metrô do Panamá, olha só que legal. Uma obra que custou 1 bilhão de dólares e que foi feita por nada mais, nada menos do que o Odebrecht, essa mesmo da Lava Jato. Teve também as linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, lá na Venezuela, que custaram 732 milhões de dólares. E olha só a coincidência, Odebrecht também estava fazendo essa obra. Teve a ponte sobre o rio Orinoco, lá na Venezuela, e que custou 1,2 bilhões de dólares. Desses, 300 milhões são ali do BNDES. Pois é, Odebrecht de novo. Odebrecht tá em todas. E teve aeroporto lá em Moçambique, olha só que legal. Pro BNDES, essa obra bonitona que vocês estão vendo aí, custou a bagatela de 125 milhões de dólares. E adivinha quem foi que fez? Pois é, Odebrecht. Como esquecer do Porto Mariel em Cuba, essa obra tão linda, tão maravilhosa, que foi feita, né, com o dinheiro do BNDES também, que coisa, e que teve até direito a discurso da presidenta marmotosa. Com grande alegria que venho a Cuba pela segunda vez como presidenta do Brasil. Laços profundos unem nossos países. O Brasil orgulha-se por associar-se a Cuba neste que é o primeiro porto terminal de contêineres do Caribe. Eu poderia aqui ficar o dia inteiro falando sobre essas maravilhas que o PT fez em outros países com o meu, o seu, o nosso dinheiro, mas eu irei ceder a palavra para o nosso fantástico ministro da infraestrutura, ele que tá sem tempo, irmão, que não para uma loucura. Se a gente sair de casa e deixar a porta aberta, na volta a nossa casa tá asfaltada, o Tarcísio Freitas. Engraçado, sempre se questiona ou se critica, por exemplo, a falta de continuidade dos governos.
Sempre se criticou. E aqui hoje disseram, não, você terminou uma obra que era do outro presidente, do outro governo. Que bom! Que bom que nós estamos encarando a infraestrutura dessa forma. Então eu tenho orgulho disso. Encaramos sim, terminamos obras de outros governos. Que bom que nós estamos fazendo assim. O Brasil não pode ser reinventado a cada 4 anos. Infraestrutura é uma questão de Estado. Investimento em infraestrutura é uma questão de longo prazo. E agora nós vamos para o momento vergonha alheia. Temos a nossa querida amiga, a porca de Troia, tá enlouquecida dizendo que sim, ela é candidatíssima à Prefeitura de São Paulo. Sim, ela usou essas palavras na entrevista que ela deu lá na Leda Nagli, que aliás tá um fiasco de dislike. Esse é o tipo de notícia que quando eu dou aqui eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Porque por um lado vai ser muito divertida essa campanha, eu já fico imaginando os vídeos, os memes, né? Depois da campanha também com a votação, que eu imagino que vai ser horrível, a gente vai se divertir. Mas, por outro lado, nós estamos perdendo a chance de emplacar um conservador na prefeitura da maior cidade do Brasil. Confesso para vocês que deu uma dorzinha no coração, porque eu já estava sonhando com um princeso lá nessa prefeitura. Enfim, né? Pois é, Brasil. E ainda no momento vergonha alheia, nós temos o youtuber cosplay de foca, o Felício Neto, descobrindo que ele só influencia criancinhas ou então adultos com a idade mental de crianças. Larguei de mão. Cansei, galera. Desculpa, mas cansei. Pra mim deu. Tentei o meu melhor. Tá na hora de mudar de vida. Vai com Deus, vai pela sombra e de preferência não volta mais, que não vai fazer falta nenhuma. Mas que fique o alerta aqui. Muitas das crianças de hoje serão os eleitores de amanhã e alguns ali dos espectadores do Felipe Neto, inclusive, estarão votando na eleição de 2022. Então, olhos abertos, e a gente continua na campanha Famílias contra Felipe Neto. E para finalizar o vídeo, nós temos ele, o nosso petista favorito da PGR, o Aras, que tá bombando nos acordos de delação. Ele fechou alguns acordos muito interessantes que podem devolver aos cofres públicos a quantia de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais de volta aos cofres públicos é uma ótima notícia. E além disso, entre as pessoas que fecharam esses acordos e que não tem nada a ver com a Lava Jato, tá? É outra história, está o ex-secretário de saúde do Witzel. Pois é, o Auschwitz, o que caiu aí, a gente ficou muito triste. E tem também mais 2 novos delatores da Operação Faroeste, que investiga a venda de sentença por membros do judiciário. Pois é, a coisa tá ficando bem interessante. Continua assim, Aras, que a gente tá adorando, com a pipoca pronta aqui, esperando o circo pegar fogo. Porque afinal de contas é pra isso que a gente paga a internet, né? E por hoje era só isso mesmo, galera. Fui!